pessoal, tudo bem? Eu sou a Nayara, do time de marketing aqui do Agenda. E hoje a gente está encerrando o nosso terceiro dia de palestras em inteligência tática. E agora a gente vai falar de um assunto que é extremamente importante para a área de vendas, que é justamente o processo comercial. Para isso a gente trouxe aqui o Gustavo Souza, que é CEO da Convertize, e vai mostrar para a gente um Sales Board Canvas e vai contar um pouquinho mais como estruturar o processo comercial de forma efetiva. Seja muito bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Nayara. Obrigado, Agenda. Tudo bem? Prazer enorme estar aqui. Gustavo, Júlio, Túlio, todo o time do Agenda. Muito obrigado pelo convite. Participar da Inteligência Tática é uma satisfação enorme. O primeiro de muitos, né? Sim, com certeza. É isso aí. Vamos falar um pouquinho de processo comercial. A gente desenvolveu o Sales Board Canvas, então a gente vai contar um pouquinho disso e como é que você pode otimizar bem o seu processo comercial para conseguir aumentar suas vendas. Bom, a gente pelas viagens de palestras, de treinamento, de cursos, a gente entendeu que o grande problema da maioria das empresas era otimizar o seu processo comercial. Sim. E aí em cima disso, a gente começou a coletar informações, coletar dados, para que a gente fosse mais eficiente em ajudar a otimização desse processo comercial. Uhum. E aí a gente criou o Sales Board Canvas baseado no Flywheel da HubSpot. Tá? Então a gente criou esse processo. São 6 etapas, são 6 etapas de meio, porque a gente tem uma primeira etapa e uma última etapa. Então são 6 etapas que a gente começa com prospecção, contato, necessidade, oferta, objeção e a venda propriamente dita. Tá? Esses são 6 passos intermediários. O primeiro passo, e talvez o mais importante para que você consiga otimizar o seu processo comercial, é o perfil de cliente ideal, ou o Ideal Customer Profile, que é o famoso ICP. Tá? E o último passo, depois da venda, é a venda recorrente, ou o upsell ou o cross-sell. Então a gente dividiu dessa maneira. Quando a gente fala que a gente precisa otimizar o nosso processo comercial, a gente entendeu que quanto mais objetivo fosse o nosso perfil de cliente, quanto mais bem definido, mais bem estruturado o nosso perfil de cliente, seria mais fácil otimizar as etapas do processo comercial. Bacana. Então, a gente, através da definição do perfil de cliente, a gente conseguiu mostrar para as empresas, para os nossos clientes e para os nossos alunos como é que eles conseguiriam otimizar todas essas outras 6 etapas, desde a prospecção até a venda. Então, a gente desenvolveu o Sales Board Canvas, baseado no Flywheel da HubSpot, para que o atrito em cada uma das etapas fosse medido de maneira unitária. Então a gente consegue medir os resultados etapa por etapa e a gente trata aquele ponto específico do processo. A gente não trata o processo como um todo, a gente fragmenta o processo e a gente trata aquele problema, é como se fosse um carro numa estrada, ele passa num buraco, você sabe que aquela estrada, naquele pedaço, a estrada não está boa. Certo. Então a gente não precisa passar o asfalto na estrada toda, a gente só trata aquele ponto específico. Maravilha. Então é mais ou menos o conceito que a gente conseguiu trazer para o Sales Board Canvas. E a gente tem tido resultados muito bons em cima disso, tratando etapa por etapa. Até porque determinadas empresas têm maior problema, maior dificuldade com objeção. Tem empresas que têm mais dificuldade na prospecção, que é a grande maioria. E tem gente que, por incrível que pareça, tem dificuldade na pós-venda, que fazer o upsell ou um cross para um cliente que ela já vendeu alguma coisa. Sim. Então a gente consegue tratar ponto por ponto e a gente consegue ser mais efetivo. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente está tratando aquele ponto que tem um determinado problema ou que não está performando bem, todos os outros pontos continuam andando. Sim. Sem parar o processo todo. Claro. Tá? E aí, como é que a gente... Vamos pensar então nessas 6 etapas. O que você colocaria da sua experiência, de todos os clientes que você tem, quais são os maiores problemas que a gente encontra hoje em cada uma dessas etapas? O grande problema que a gente tem visto no mercado nos últimos tempos são as empresas conseguirem definir o seu perfil de cliente. Elas, na grande maioria, elas não entendem e não conseguem definir esse perfil de uma maneira correta. E isso impacta todo o processo para frente. Tá? Então, como é que você define o seu perfil de cliente? Você precisa mapear os seus clientes dentro do seu CRM. Quem não usa Agenda, eu recomendo. Excelente CRM. Mas você precisa pegar dentro do seu CRM os seus clientes, encontrar um padrão ali dentro desses clientes e aí você mapear
Qual a geografia, o número de clientes, o número de faturamento anual qual o faturamento anual desse cliente, qual o porte, que tipo de situação, quem são os decisores, como é que eu chego, como é que eu não chego, se faz sentido ter a solução ou não. Estruturar muito bem estruturado esse perfil de cliente, para que aí você parta para a prospecção. Por quê? Porque a sua prospecção passa a ser mais assertiva. Certo. Ela tem mais qualidade. Trabalhando com times de pré-venda ou SDRs ou não. Tá? Porque algumas empresas, os próprios vendedores fazem a prospecção. Então, você tendo um time de SDR ou não, se você tiver um perfil de cliente bem definido, bem estruturado, bem orquestrado, você consegue partir para uma prospecção mais qualificada. Legal. Aumentando a sua conversão na etapa da prospecção. Bacana. Tá? Da prospecção, a gente parte para o contato. O contato é aquele 1 a 1, e de ligar, de marcar uma reunião, de entender necessidade, que meio que tá... Tem algumas empresas que a gente coloca a prospecção e contato juntos, porque eles têm departamento de SDR, Sim. eles têm uma estrutura de SDR, então a gente coloca junto, porque o contato nada mais é que você entender e achar a pessoa, achar o decisor e depois você passa para a necessidade para ver se faz sentido. Certo. Tá? E aí aquela coisa de marcar a reunião para que você envie a proposta, ou agende uma demonstração do seu produto, ou faça uma apresentação da sua solução, enfim. O grande problema que a gente vê também é que depois de toda a oferta, as pessoas não sabem contornar as objeções. Sim. Muita gente no mercado chama de red flags. Eu não gosto muito porque eu acho que é muito final da coisa. Sim. Então eu tenho começado a chamar de yellow flags, porque a bandeira amarela, pelo menos, ela ainda tem um fundinho de esperança. Ela sinaliza que tem algo errado, mas Sim. ainda não está tudo perdido. Sim, porque eu acho que você considerar tudo muito perdido é muito pesado. Sim. Eu acho que existem maneiras que você consegue reverter o quadro, e é por isso que a gente desenvolveu o Salesboard Canvas, porque a gente consegue trabalhar naquele ponto específico ali. Tá? Então a gente fala muito que nessa etapa de objeção, antes da gente começar a desenvolver o Salesboard Canvas, a gente sempre pergunta para as empresas se ele tem um documento, um playbook de perguntas e respostas. Legal. O que é esse playbook de perguntas e respostas? No decorrer do tempo, dos anos, o seu time de vendas ele recebeu inúmeras perguntas de objeções. Sim. Isso foi documentado? Legal. Isso tá em algum lugar? Isso tem escrito, não tem? Por quê? Porque a gente documenta isso num playbook e a gente já capacita o time comercial naquelas perguntas mais frequentes. Sim. Tá? Então, a gente tem ensinado nossos alunos, essas empresas que a gente atende, nos nossos treinamentos e tudo, a construir esse playbook de perguntas e respostas. Tá? Porque num treinamento de vendas e tal, a gente consegue diminuir, e é por isso que a gente tem chamado de yellow flags, porque se a gente consegue documentar, a gente consegue medir. Se a gente consegue medir, a gente consegue atuar de maneira mais pontual naquilo ali. E aí depois a venda propriamente dita, o fechamento em si, não é um grande problema da maioria das empresas, porque o grande problema da maioria das empresas é até lá. Depois que contornou a objeção... Acabou. Tá, mas essas etapas antes a gente tem visto muito problema. A venda em si a gente não encontra muita coisa. Mas por incrível que pareça, depois da venda a gente pode ter um upsell, a gente pode ter um cross-sell. Sim. É uma dificuldade das empresas. É uma dificuldade. Tá? Onde está exatamente a dificuldade? Onde você percebe que tem muito vendedor que talvez tenha dificuldade? Qual que é o tem alguns vendedores que a gente entendeu, Nayara, que é falta de conhecimento do produto de upsell, do produto de cross-sell. Tá. De como é que que horas ele chega com esse produto para o cliente. Tá? Porque tem vendedor que diz pra gente que, por exemplo, eu vou fazer um upsell, um cross-sell, o cara acabou de me comprar, mas vai ficar parecendo que eu fiz uma venda mal feita. Sim. Sabe assim? Então, a gente tem entendido que é meio que essa falta de conhecimento do complemento do produto, do upgrade do produto de uma maneira mais eficiente. Tá? Talvez um pouco de falta de conhecimento disso. Algumas empresas a gente detectou que foi por falta de treinamento mesmo. Tá? Mas é uma coisa que a gente tem visto dificuldade no mercado. Entendi.
Tá? O Salesforce Canvas vai estar disponível para vocês, a Nayara vai enviar por e-mail, ela prometeu. Eu prometi, verdade. Tá. A gente vai enviar assim que acabar essa palestra, vocês já vão ter o Salesforce Canvas no e-mail de vocês para download, para poder imprimir, enfim. E aí vocês podem imprimir de A0 até A4, A0 é 1,20 por 80, cola na parede, post-it, bonitinho, dá para você entender todo o seu processo. E dentro desse Salesforce Canvas, a gente também colocou os canais, que são os canais onde esse perfil de cliente que está sendo trabalhado no Salesforce Canvas é mais fácil de ser encontrado, ele tem uma resposta mais rápida. Então a gente coloca os canais, dentro do perfil de cliente você vai saber que canal você vai trabalhar, e a gente colocou tudo isso num documento só. E a gente tem 2 campos importantes, que é a meta de conversão de uma etapa para outra, tá? Tanto da prospecção até lá no upsell, no cross-sell no final. Certo. E depois a gente tem a conversão real, que foi o que aconteceu depois de todo o processo. Então você tem a diferença ali de um para o outro, para que você possa ver o quão eficiente está sendo aquela etapa. Então, quando a gente fala que a gente trata de maneira pontual, é por conta da meta e do real. Tá? E aí você realmente E aí, ver sim, tudo e aí junto você consegue ver exatamente ali qual ponto específico você tem que tratar. Se você tem que otimizar, se você tem que mudar alguma coisa mais efetivamente, ou se você pode manter aquilo ali mesmo que... A gente chama de... É como se fosse um sinal. A gente fala verde, amarelo e vermelho. Tá? Então, você monitora ali e vê o quão eficiente pode ser mais o seu processo. Por ser um flywheel é um volante, é uma roda. Quanto mais rápido você girar a roda, mais performance você está tendo no seu processo comercial. Tem mais alguma coisa que você quer pontuar que o pessoal está vendo agora? O que é legal a gente pontuar nesse momento? Bom, eu vou falar um negócio. Processo comercial, para funcionar, ele precisa de uma coisa só. Que os vendedores tirem a bunda da cadeira e vão fazer o seu trabalho, que é vender. Mas de uma maneira inteligente, de uma maneira efetiva e de uma maneira estruturada. E esse Salesforce Canvas foi construído para contribuir nessa estruturação. Tá? Mas o vendedor tem que sair, fazer venda e correr atrás, mas de uma maneira inteligente, de uma maneira mais organizada, para que ele performe cada vez melhor e consiga, consequentemente, fazer vendas mais rápido e mais vendas. Legal. Bom, já sabem, já vai estar no e-mail de vocês. Agora a gente vai partir para as perguntas. Teve bastante gente que... Porque a questão de estruturar um processo comercial e de ter um processo comercial efetivo, a gente percebe que ainda é uma dificuldade de muitas empresas. A gente estava conversando isso agora. Exatamente. E aí tem gente que nem passou pelo primeiro passo, que é estruturar. Otimizar, então, já é uma coisa que está fora do plano, porque não existe ainda algo a ser otimizado. Então, vamos pegar aqui as perguntas que talvez você pode ajudar quem está assistindo a gente. Com que frequência eu devo analisar se o meu processo comercial está sendo efetivo da maneira como foi estruturado? Olha só, quando a gente está se baseando no Salesforce Canvas que a gente desenvolve, a gente recomenda que no primeiro mês ele seja medido diariamente. Certo. Tá? Por quê? Porque a gente precisa entender, a gente precisa corrigir, a gente precisa acompanhar, a gente precisa saber se o nosso perfil está dentro do que a gente está fazendo. Então a gente sugere que seja meio que todo dia ou a cada 2 dias, mas mais pertinho. E depois a gente pode ir espaçando, mas é ideal que não se passe de 3 a 5 dias. Tem empresa que mantém, que a gente já implantou isso há mais de 1 ano e que ela hoje mede todo dia. Entendi. Ela tem a meta, ela faz meta diária. Tá? Então depende muito da empresa, do processo como um todo, porque alguns processos comerciais são mais longos. Sim, aí se você então não tem necessidade de você medir todo dia. Sim, um ciclo de 6 meses, sim, medir todo dia. Não tem condição. Mas tem processos que são mais curtos que você consegue medir todo dia e é bom. Mas se for um processo muito longo, sei lá, cada 1 semana, 10 dias, 15 dias, depende muito de cada situação. Bacana. Mas precisa ser otimizado, precisa ser acompanhado. Sim, com certeza. E precisa ser entendido o que está acontecendo. Tá? Legal. Então, quais os KPIs que você considera os mais importantes para entender se esse processo comercial está sendo o melhor para a busca de resultados que a gente tem? O que você costuma olhar com... Bom, você já passou e tem a meta de conversão, né, de uma fase para outra, mas tem algum outro indicador que você considera crucial? Hoje a gente considera custo de aquisição do cliente, que é o famoso CAC. A gente considera o Lifetime Value, que é o LTV, que é o quanto de grana esse cliente vai deixar para você no tempo que ele for seu cliente. Sim. Tá? E a gente considera as etapas de prospecção para contato, de contato para necessidade, necessidade para oferta, de oferta para objeção e de objeção para venda. Certo. Que são o que está no Salesforce. Tá?
O custo de aquisição a gente distribui ele por canais. Então, rapidinho, se a gente faz uma ação Facebook, Google Ads, Instagram e tal, a gente não faz o resultado baseado nos 4. A gente, na somatória, a gente faz por canal. Então, a gente faz por Facebook, por Google, por Instagram e por qualquer outra coisa. Tá? Então, a gente mede esse custo de aquisição do cliente por canal específico. Certo, legal. Tá? E você tem alguma da questão, depois que faz a venda, para o cross-selling, para o upselling, tem algum medidor ali que vocês colocam ou não necessariamente? A gente coloca, dependendo do produto, o produto tem mais possibilidade de upsell ou de cross-sell. Tá. Então, dentro desse perfil de cliente que vocês vão ver no Salesforce Canvas, qual upsell, qual cross-sell ou quais se encaixam melhor. Então, a gente faz por produto que você complementa. E aí a gente mede tanto a meta quanto a conversão real depois. Ah, bacana. Tá? Legal. Como o Salesforce Canvas pode impactar o engajamento da equipe? Falando agora de engajamento de vendedores. Complicado, hein? Mas extremamente necessário, né? Olha só, a gente tem conversado muito, a gente roda muito e a gente tem visto que em determinadas empresas o problema é muito comunicação. Tem empresas que têm times comerciais muito antigos e alguma resistência em se trazer alguma coisa nova. Certo. Tá? Tem empresas que estão começando e não sabem nem por onde começar. Põe um time de vendas lá e não tem um gestor, não tem KPI, não tem norte, não tem nada. Então, assim, eu acho que a primeira coisa é capacitar bem o seu time comercial, tá? Levar profissionais que capacitem bem, botar o seu time comercial para ser capacitado, para ser treinado ao extremo, tá? Avaliar esse treinamento, se esse treinamento foi eficiente. Não é simplesmente colocar o seu time comercial, vai no treinamento lá e beleza. Não, você foi no treinamento lá, beleza, o que você aprendeu? Como é que você pode melhorar isso dentro do nosso processo? O que você acha que pode melhorar aqui dentro? Como que você consegue contribuir com o aprendizado que você teve no treinamento aqui dentro da empresa? Legal. E muitas empresas não fazem isso. As empresas colocam um cara lá para treinar, colocam um time comercial lá para treinar, e o cara volta para a empresa e não se tem um feedback do que rolou, não se tem um brainstorm do que rolou, de como pode ser efetivo para a nossa empresa que pagou esse treinamento para o vendedor. Então, eu acho que a empresa focar nisso, capacitar bem os seus vendedores com profissionais renomados, com profissionais capacitados, e depois fazer com que esse vendedor implante isso de uma maneira inteligente e efetiva dentro da empresa. Certo. Que aí sim o ciclo se fecha e aí você consegue ter times comerciais eficientes. Bacana. Sou gestor de vendas de uma empresa familiar que não utilizava nenhum processo comercial. Estou tentando implementar mas os vendedores estão resistindo muito e não conseguem ver propósito. Você tem dicas para ajudar a superar isso? A gente acabou de falar nisso, né? Treinando mesmo. Treinando. E assim, eu falo uma coisa... E às vezes pode soar um pouquinho pesado. Mas olha só, se você tem um processo comercial, você tem um time que está lá, e como ele disse aí, que o time está resistente e tal, você tem duas opções. Ou você insiste para que esse time entenda o propósito e passe a adotar o processo, ou você tem a opção de não querer esse time mais. Sim. Inclusive, a gente usa rapidinho, a gente usa um processo de RH chamado DISC, tá? Se alguém conhecer ou não, procura na internet. E a gente tem trazido isso para treinamentos comerciais. Então, a gente está colocando um DISC, aplicando o DISC em times de vendas, para a gente ter o resultado, a gente tabula tudo depois e a gente tem o nível do time comercial e aí a gente consegue dar uma ferramenta de decisão um pouco melhor para o gestor, para ele ver que nível está o time dele pessoalmente, 1 a 1. Entendi. Então ele tem essa opção de poder optar se ele quer investir num treinamento para o time todo, para alguns, se ele quer trocar outros e tal. Então, em virtude de perguntas assim, a gente desenvolveu e está trazendo o DISC para treinamentos de time de vendas e a gente tem tido resultados muito bons com isso. Porque muitos gestores, eles têm os times comerciais, muitas empresas, mas às vezes ela não tem o RH. Às vezes o RH é terceirizado. Sim.
Então, às vezes, é um gerente de vendas, ou um supervisor de vendas, ou o diretor que traz o vendedor, e aí eles não têm muito norte. Então, a gente tem colocado disso, que a gente tem tido bons resultados, a gente consegue dar esse indicador para o gestor. Bacana. Mas treina seu time, não sei quem perguntou, mas treina seu time, e aí você tem essas duas opções. Eu acho que, não sei, não me lembro se foi o Marcelo Caetano que falou ontem, né, na palestra dele, que treinamento não pode ser evento. Não. Não pode, gente. Treinamento, vocês já viram as palestras aqui, treinamento tem que ser contínuo, não adianta treinar seu vendedor uma vez e achar que ele vai performar bem Agora, nos próximos anos. um parênteses, né, Nayara? Um treinamento é uma educação, Sim, digamos assim. Claro. Educação não é barato. Sim, é verdade. Então, assim, tem que treinar, é um investimento, mas você tem que saber se até onde está valendo a pena ou não ter esse investimento. E para quem? Então é por isso que a gente trouxe o DISC. Legal. Tá? Bacana. Você acha interessante expor publicamente o desempenho de venda de todos os vendedores do time como forma de estimular uma competição saudável, ou acha que esse tipo de exposição pode ser danosa? Publicamente eu acho que não faz sentido. Publicamente, digamos assim, dentro da empresa... Talvez um quadro de gestão à vista, alguma coisa. Que seja, eu não vejo problema. Até porque a gente tem existe uma estrutura de vendas chamada pod. O pod, você cria clusters de times. Você pode ter um SDR, um cara de inbound, um cara de marketing, um vendedor, e no outro time é a mesma coisa, os times competem entre si, só que a meta é global, não pode 1, não pode 2, não pode 3, e você um compete com o outro. Certo. Você tem que ter as metas para cada um saber o que está acontecendo. Mas eu acredito que dentro da empresa, dentro do time comercial, eu não vejo problema em se colocar isso disponível lá. Até porque talvez seja até um incentivo para o vendedor que não está indo bem naquele mês por algum problema que a gente não saiba qual, ele vê que ele está um pouco abaixo, ele vai tentar buscar melhorar. Eu não consideraria uma exposição, mas eu acho que talvez muito mais um incentivo e até uma organização melhor do time comercial para saber que ritmo está. Até porque, o vendedor tal não está bem. Cara, mas eu estou bem, minha meta está batida esse mês, vou lá ajudar o cara. Sim. Entendeu? É um time. Claro. É um time. Desde que haja realmente um espírito de cooperação dentro do time. Sim. Né? Tá? Mas aí eu não considero prejudicial nesse sentido. Bom, isso também já responde à próxima pergunta, que é: ter uma gestão à vista e compartilhada com a equipe pode fazer com que eles tenham mais comprometimento com a entrega? Claro que pode. Aqui está. E pode ter mais cooperação também, como o Gustavo falou. Mas lembrando todo mundo que a gente trabalha com pessoas. Tem dia que a pessoa não está bem, tem mês que a pessoa não está bem. Então, assim, tem que ser avaliado. É porque às vezes a gente fala uma coisa e tem gente que leva ao pé da letra. Sim, verdade. E isso é muito perigoso. Então, assim, avalia cada caso com carinho. E o que a gente fala, assim, é muito bom você ouvir o seu time. Sim. Tenha reuniões periódicas, mas reunião efetiva, de 15, 20 minutinhos. Sim. Vai lá, escuta o cara, pergunta como é que tá entendeu? É comunicação. E isso ajuda, isso sim é muito bom. Bacana. Ferramentas de gestão mais ajudam ou atrapalham o rendimento de todo mundo, considerando que o uso delas aumenta o tempo interno do vendedor e diminui o tempo dele usado com o cliente? Concordo que aumenta o tempo de trabalho do vendedor. Mas eu acho que você ficar sem uma ferramenta de gestão comercial é muito complicado. A gente precisa medir as coisas, a gente precisa saber que estágio a gente está. Dentro do Agendor a gente consegue criar essa etapa do Salesboard Canvas. Eu trabalho o Agendor com as etapas do Salesboard Canvas. Então, por exemplo, você sabe exatamente quanto você precisa, quanto você tem na mesa, quanto você tem naquela etapa, como é que está. Agora, se você tem uma ferramenta, se você como gestor optou por ter uma ferramenta, optou em trazer uma ferramenta para o seu time comercial, você tem a obrigação de capacitar o seu time comercial a como usar aquela ferramenta de uma maneira efetiva. Sim. Você não pode simplesmente, vou contratar a ferramenta, toma aí. Então, não é assim. Então você tem que, de novo, treinar o seu time a usar aquela ferramenta e fazer com que o seu time seja cada vez mais efetivo no uso daquela ferramenta. O não usar a ferramenta pode deixar o vendedor mais livre. Sim. Mas será que o vendedor vai estar mais produtivo? Será que o vendedor vai estar performando mais? Onde ele sabe onde ele tem que melhorar? Onde ele sabe que ele está com mais dificuldade? Ele está se orientando por onde? Sim, justo. Faz tudo. Tá? Então, indico, aconselho muito, mas não sai contratando ferramenta. Vê se faz sentido.
Entendeu? Entende. Faz um teste primeiro. Sim. Tá? Aconselho a agenda, uso, recomendo. Uso mesmo, tá? Mesmo. Recomendo porque, e eu falo isso no mercado, não é porque eu tô aqui, já falei isso com os meninos, com a Nayara, é o melhor aplicativo de CRM do mercado, desconheço o Agenda. E ele desonera o seu time comercial. Então, eu sugiro o teste. Quantos dias? 10, 5? São 14 dias de teste, não é possível. Semanas. Mas, realmente, se o Agendor for realmente a melhor opção, é claro que a gente tem que entender o cenário. A gente está aqui, a nossa equipe está toda disponível, mas é muito importante isso que o Gustavo falou. Teste o seu CRM antes. Perceba se aquilo vai ser bem condizente com a sua realidade antes de contratar, e depois se contratar, treine seus vendedores, treine sua equipe, porque a ferramenta por si só ela vai fazer muito pouco se você não alimentá-la. Tá? A ferramenta por si só, se o processo se tornar efetivo e se estiver convertendo bem, performando bem, tudo isso, o mais barato é a ferramenta. Sim, é verdade. Tá? O mais barato é a ferramenta. Bom, encerramos de perguntas. Você tem mais alguma dica, alguma sugestão para quem quer estruturar seu processo comercial, quem quer otimizar o processo? As câmeras são suas. Use o Salesforce Canvas, treine o seu time, use uma ferramenta que ajude o seu time a performar e cuide dos seus números dentro do seu processo. É simples assim. Pode parecer difícil, mas não é, tá? Nayara, obrigado pelo convite. Gustavo, Júlio, Túlio, Doug que está ali, todo mundo do Agenda, obrigado pelo convite. Sucesso, vida longa ou inteligência tática. Espero estar aqui ano que vem de novo. E é isso aí, estou à disposição. Nayara, se alguém precisar dos meus contatos para a gente trocar uma ideia, bater um papo, pode pedir a Nayara, ela está autorizada a disponibilizar. E é isso, um grande abraço, espero que todos consigam com inteligência tática melhorar o seu time comercial, o seu processo comercial e a partir de hoje consiga vender mais utilizando as dicas aqui do Inteligência Tática by Agenda. Obrigada, Gustavo. Obrigado. E só para lembrar, a gente vai enviar os seus board canvas para todos os inscritos por e-mail assim que terminar essa palestra. E hoje a gente está encerrando o dia, mas a gente ainda tem amanhã e depois com muitas palestras, com muito conteúdo, então fica com a gente, tá bom? Tchau, tchau, até mais. Tchau, obrigado.